Salve meus irmãos, salve minhas irmãs, salve todo o povo quimbandeiro. Estamos começando mais um episódio do Quimbanda aí, o podcast do povo quimbandeiro. Hoje eu vou bater um papo com a mãe Juscelia da Mulambo e também com o pai Renato do Ogumegê. Pai Renato, prazer ter o Boa senhor com a noite, gente. eu agô aos mais velhos, aos mais novos, né? E a todos aqui presentes. Desculpa a demora, já estava nas provas da faculdade, né? No último semestre agora. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, já começou a dar certo, tá Já. tudo em paz aqui. Mãe Juscelia, prazer ter a senhora conosco aqui. Prazer é meu. Hoje eu quero conhecer um pouquinho mais sobre a história de vocês e a opinião que vocês têm sobre a nossa religião. Vamos começar então com o pai Renato. Pai Renato, como que a religião começou na sua vida? Começou com 17 anos, né? Eu morava em Morungaba, eu perdi minha mãe com 6 anos de idade, né? Fui órfão, eu morei com meus tios. Com 17 anos eu comecei a sonhar, ter sonhos, premonições. Eu sonhava que botava uma capa preta em cima de mim e eu me enxergava lá em cima, incorporando, né? E eu não entendia nada, porque a minha família sempre foi católica, né? Então eu falava pra minha tia, o que tá acontecendo, minha tia? Ah, tu é nervoso, tu é ansioso, não sei o quê. Porque eu passei por vários traumas de infância, né? E se passou-se o tempo, 17, 18, e eu comecei a trabalhar de auxiliar de produção. E um que virou meu padrinho, Douglas Jordé, né? Ele acabou virando meu padrinho mais adiante. Ele ficava batucando na mesa, tocando, puxando ponto, e me dava muita dor nas costas. E eu dizia, ô meu, para porque eu tô ficando ruim, cara. Tá fazendo alguma coisa de errado, porque eu tinha medo também. E aí ele começava a bater, ele disse assim, negão, meu apelido é negão, né? Negão, olha só, tu vai numa casa de religião, ou vai lá na minha mãe de santo. Eu disse, ah não, porque eu tenho medo. Eu tinha muito medo. E ele disse assim, vai, tu vai ver que vai melhorar. Aí eu disse, ah, cara, eu tenho medo. Ele disse, não, então tu vai no centro espírita, tá? Tu é um pouquinho mais. Eu, tá, vou. Primeira vez fui, peguei um ônibus assim, em Cachoeirinha, centro espírita do Gatinho, na época, né? Eu não sei se já não é falecido. Eu, chegando perto, me senti uma dor, uma fisgada aqui, nesse lado direito, e eu fiquei com medo, voltei para casa. Chegando na firma, eu comentei para ele de novo, e ele disse, cara, vai, porque isso daí é uma força negativa que não quer que tu descubra teu dom, se alguma coisa assim. Eu tava, ele insistiu, fui. Chegando lá no centro espírita, tinha muita gente, e nisso passou uma mulher por mim e eu me arrepiei. E tinha uma moça sentada do meu lado e ela disse assim, tu é médium? Eu disse, nem sei o que é isso, não entendia nada. Eu morava lá em Morungaba, no interior, sou muito católico, né? Então não tinha nenhuma estrutura, né, na época. E eu disse, "Bom, tu tá falando." E aí eu entrei para tomar um passe lá no centro espírita. E a mulher que estava dando o passe, ela mandou botar a mão nas pernas, assim, não fechar o olho. Só que a energia estava tão densa, muito forte, e minhas costas começou a pesar. E eu comecei a fechar o olho. E ela falava rápido, não fecha o olho, não fecha o olho, não fecha o olho. E eu disse, ai meu Deus, eu acho que vou morrer, alguma coisa vai acontecer comigo. Eu tava com medo, né? Eu não sabia, não entendia, já tive A primeira experiência? a primeira experiência, que hoje eu sei que era o preto velho, né? E eu sentia muito cheiro de erva, muito forte, muito forte. E eu, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aquela função, né? Até que a troça começou a acalmar. A partir dali, minhas dores das costas sumiram. E continuei indo no centro espírita, né? Meu pai de criação, que é meu tio, estava na época com câncer, né, no pulmão. Então eu ia no centro espírita e levava água benzina, né, fluídica para casa para dar para o meu tio tomar, na esperança que ele se curasse também. E lá se passou e nada, e nada. E um certo tempo eu senti um negócio aqui dentro que eu queria tambor. E isso que eu nunca tinha ido em casa de religião. Uma coisa assim, eu saía na porta, voltava, saía na porta, voltava, vou embora, não. E passou, aí pá, fiquei no centro espírita. Essa moça que estava sentada do meu lado, a gente ficou amigo. E ela me convidou para ir na Vera.
lá na Cachoeirinha, na Coab ali. É uma senhora, ela é negra, ela é ceguinha, ela é muito boa. Eu conheço até hoje em cidade. E chegando lá, ela me apresentou, Vera, você aqui é o Renato. Ela entra, Renato. Eu entrei na sala dela. Eu disse, a senhora enxerga tudo? Ela disse, sou. Deu uma risadinha, né? E eu disse, tá, Vera, fala, mas não fala tudo, porque eu tinha medo que ela dizer que o dia que eu ia morrer, né? E ela começou a rir, não te preocupe que eu não vou te dizer o dia que tu vai morrer. E aí ela sentou ali comigo, orou pro Santos Pedidos, tudo na sessão. E disse, Renato, eu tô te vendo de branco aqui, sendo sincero com um monte de pessoas. Tu tem um santo muito protetor, né? Que é o São Jorge Guerreiro, e um homem da capa preta, que tá te guiando e não deixa tu parar dentro de casa. Na época era muito raceiro, né? E te livrou de 2 mortes. E ele tá te pedindo um presente. Eu, meu Deus do céu, o que é agora? Quem é esse homem de preto? Que tava com uma capa, não sei. Mas, E que presente, né? que presente, me livrou de 2 mortes, né? Então eu digo, tá. E se passou, aí eu saí dali parceiro, comprei uma guia na Flora, que algum que ela me disse, fininha, e botava, nem tava cruzado, mas botava aqui no pescoço, tava bem parceiro. Parece que aquilo ali já me realizou, né? Eu digo, parece que eu tava no caminho certo. Bom, e se passou-se o tempo, um dia eu saí da casa da Vera, peguei um ônibus e fui para ir aqui em Gravataí. E meus tios frequentavam o falecido, que Deus o tenha, no seu Hipólito, né? E ali eu peguei um ônibus de Gravataí, desci e vi a casa do falecido pai Girassol, do falecido pai Hipólito, do pai Girassol. Foi ali a minha primeira experiência, muito boa. Quando eu vi ele trabalhando assim, sabe, dando consulta, dando espaço, eu disse, eu tô no caminho certo, é aqui meu lugar. Então, ele fazia muita caridade, ele ajudava muito, eu vi muitas coisas boas ali dentro, sabe? Ali foi o meu início, né? Eu fiquei pouco tempo, muitas coisas bonitas aconteceram, muita. E então, mas até na entidade dele disse, ó, pessoal, tem uns filhos que vão sair, né? E eu, infelizmente, fui um deles. Acabei saindo, virei a cabeça, assim, saí. E aí, um dia eu tava na minha casa, na casa de uma ex-namorada minha, e eu passei mal. E eu não enxergava mais nada. Quando eu me deparei, me acordei, a minha ex-namorada disse que eu tava sem ar, eu não tava sem respirar, e uma entidade me pegou. Foi o Tranca-Rua, qual eu trabalho, e fez um negócio lá, ela não entendia nada da minha religião, então, e eu voltei a respirar. Então ele me pegou em casa. E nisso eu me lembrei do meu amigo, que era o Douglas Dodé, e liguei para ele. E ele disse assim, negão, vem aqui na minha mãe de santo, que a mãe me pegou, viu? E o pai dele Xangô. Isso era domingo de meia-noite. Ela morava na Rubem Berto, nós fomos até a mãe dele. Chegando lá, aí ela fez pólvora, fez os trabalhos lá, e aquilo melhorei. E aí é onde eu adentrei na ação, né? O falecido pai Potter era Kimbanda, né? Fiquei 8 meses ali, bem curto espaço, curto tempo. E acabei indo lá agradecer ela e ali eu adentrei na parte da nação do santo. Eu fiquei em torno de 15 anos com ela. E o meu amigo virou meu padrinho, né? Douglas Dodé. E fiquei com a Mirta uns 15 anos. Fui fazendo as coisas devagarinho com ela, aprendi bastante coisa com ela. E a gente brigava, e eu ia e voltava, e brigava. Até um tempo que já não, já chegou, né? Ela despachou minhas coisas, meu santo. E um certo tempo comecei a. Eu morava aqui na 76 e eu estava desempregado, tinha saído da casa dela. E estava mal, meu filho recém-nascido, estava desempregado, estava sem casa, assim, desorientado. O seu Tranca-Rua me pega em casa. Ele me pega em casa e disse que a partir de agora minha vida ia mudar. E ele disse para mim: eu vou te dar uma casa e tua vida profissionalmente vai mudar. E ninguém vai botar a mão em ti.
Então, tá. Passou-se uns 15 dias por aí, mas eu arrumei um serviço que, na história de eletricista industrial. O salário era baixo, assim, mas cresci. Em 8 meses, assim, a vida deu um salto. E aonde consegui a casa onde eu moro hoje, que tem um salão, né? E até na época, quando ele prometeu, ele falou pra mim assim, ó, eu vou dar a casa e eu vou comer na minha casa, tá? E quando eu me mudei, lá eu comecei a construir o salão. Só que os tijolos que eu comprei pra casa dele, eu não dei pra ele. Ele ficou bravo comigo. E então, assim, aí começou a se construir. Eu comecei a construir o salão, aí acabei voltando pra Dinda, que é a mãe mesmo do Runa. E ali eu comecei a construir o salão. E eu tava indo na mita, parava, ia um pouquinho, parava, até que eu parei de vez assim, na mita. E conheci a mãe Tânia, Tânia Regina Schmidt, que é aqui da 79, aqui perto da Ubra. Ali. Então, ela ali, eu já conheci ela há muito tempo, já era minha amiga. E ali ela terminou de me cacicar. O pessoal cacique, a questão do Exu também. Né? E o santo eu não consegui mais dar continuamente, por causa que ela está muito já debilitada, a função do santo. Então eu fiquei só com caboclos Exus por enquanto, né? Que a função do santo está bem complicada para mim achar um pai de santo ou uma mãe de santo. Que eu confie, né? Porque. Mas na hora certa eles guiam o senhor pro caminho certo, levam sempre, né? Porque eu até tentei, sabe? Teve uma casa que eu entrei e o seu tranca-rua disse pra mim não entrar. E eu disse assim, não, deixa eu não mando no santo. Eu vou entrar e acabou. Onde eu entrei, Teimosia. deu um rebu, o cara botou minha obrigação dentro do balé. Eu saí, né? Ele botou minha obrigação dentro do balé. E eu tô aí até hoje, né? Graças a Deus. E quantos anos faz que entrou, pai? De lá, do início, 17 anos até aqui? 20 anos já. 20 anos. Hoje estou com 41. Fiz segunda-feira, dia 8, fiz 41 anos. Parabéns, parabéns. E eu tô desde os 20 anos nessa luta, né? Dentro da região. E onde que eu me encontrei, sabe? Porque hoje, graças ao pai Joaquim, porque assim, eu fiz o salão, só que não tinha terminado ainda. Então as pessoas me procuravam, ô Renato, tu joga uma carta? Eu jogo. Eles iam lá, jogavam e eu fazia assim, caridade, sabe? Aí passava uma vela, fazia uma corrente de oração, e aí aquele povo começou a crescer, fazia uma corrente de oração, aí um passava pro outro, um passava pro outro, e assim foi. Então, a minha família religiosa começou assim também. Então, assim, nessas correntes de oração, um dia o pai Joaquim disse assim, tem que fazer uma segurança na quartinha para uma filha de Santo Minha, Gabriela, de Iemanjá. Eu queria que tivesse um suporte, queria estar com meus santos em casa, para depois eu começar, isso era a fazer a função da casa mesmo, né? Abrir, realmente. Mas o preto velho disse, não, tu tem que confiar. E assim foi, porque ele disse que eu ia me trancar dentro de casa, realmente. Eles iam comprar tudo, deixar tudo separado, escondido de mim, para quando chegasse na hora ele ia me pegar para fazer as coisas. Porque senão eu ia me trancar dentro de casa. Eu não ia sair. Mas, aí a minha esposa conversou comigo e disse, não, o velho pediu, vamos fazer segurança. De quartinha para ela. Foi feito. E hoje, graças a Deus, ela tá aí há 1 ano já. Tá bem, sabe? Graças a Deus. Né? Que maravilha. Mãe Juscelia, e a senhora? Como que a religião entrou na sua vida? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Meu avô aos mais velhos, aos mais novos, né? E a minha caminhada religiosa começou quando eu tinha 5 anos. Meu primeiro contato com a religião, os meus tios, eles eram da casa do pai Pedro de Iemanjá, da Morada dos Vale 1. E a minha mãe conta, que eu não tenho essa memória, que numa das sessões de Umbanda ali, eu estava sentada e comecei a chorar, e me levantaram do banco, né, da assistência, e eu comecei a me girar, e chorava. E aí o caboclo falou que era para
continuar deixando. Nisso daí minha mãe correu para segurar a virginidade, eu tive paralisia do sono, né? Que eu acordava, mas não conseguia me mexer, ou eu estava dormindo e eu via, eu tinha a impressão que eu estava dormindo, mas eu sabia que eu estava vendo. Gente entrando pela porta, gente saindo pela porta, conversava com pessoas na rua que eu achava que eram pessoas, não eram pessoas. Com 5 anos. Isso, dos 5 ali em diante, né? Eu não me lembro se eu tinha 6 ou 7, quando eu fiquei muito mal, caí muito mal no hospital. Mas o meu pai e minha mãe não eram de religião, somente os meus irmãos e os meus tios, irmãos da minha mãe. E eu fiquei muito mal no hospital, peguei contato com pneumonia, enfim, tudo que não podia eu peguei, entre meus 6 e 7 anos, por aí. E aí, meu pai teve que se render à religião, teve que ir a Porto Alegre, no Sarandi, uma senhora que não fez nada com sacrifício animal, tudo na Umbanda, e ela disse pro meu pai, amanhã, ao meio-dia, ela vai se acordar, porque eu estava entubada. Eu fui desenganada pelos médicos. Ih, foi um monte de complicação. E nisso aí meu pai disse assim, será? Ela falou, confia. Levou ele na beira de um rio, fiz um monte de preceito ali com ele. Meu pai ficou com a guia de 7 linhas da Umbanda, acreditou, meu pai não acreditava em nada. A minha mãe confiou também. E aí eu acordei. Eu realmente acordei. Só que eu tive um sonho naquela da noite ali, antes, que eu vi isso eu me lembro muito nítido, eu vi toda a minha família numa fila indiana, entrando no quarto e se despedindo de mim. E a minha mãe disse que isso nunca aconteceu. Mas eu vi, eu sei que eu vi. E minha mãe disse que isso nunca aconteceu, tá, beleza. Lá veio meus 9, 10 anos, mais ou menos. Eu estava dentro da sala de aula quando eu pedi pra ir no banheiro, porque eu tava tonta, não tava legal. E eu me lembro de ter pisado num buraco fundo. Nunca pisei nesse buraco fundo, eu incorporei na escola. Comentário, namorado, vale, aluna que se incorporou dentro da escola. Daí minha mãe foi até a mãe Alice da UIA, que fica situada na ladeira ainda. Aí ela tentou, de várias formas, não me botar dentro da religião. Só que numa das vezes que eu fui tomar um passe, eu fiquei muito mal. Não sei o que me deu. Fiquei muito mal e eu desmaiei. Eu só me lembro que eu fiz assim, obrigada, e desmaiei. Nisso daí, ela pegou isso pra minha mãe, que teria que fazer uma iniciação comigo. E a minha mãe achou que fosse pela Umbanda. E nunca mais a gente se lembrou disso, né? A gente fez, né, as funções todas que tinha que fazer. Só que eu iniciei pela nação e eu não sabia. Que ela fez uma mansa coberta, né, com pombos. E eu a vida toda sempre acreditei que eu iniciei na Umbanda. Eu só fui me fragar disso tudo em 2022, com a cobrança da minha mãe Oxum. Que daí a gente vai reviver a história de novo. Quantos anos depois? Nós estamos falando de 22 anos depois. É tempo, hein? Sim, para ver o quanto eu prestava atenção, né? Vamos lá. E nisso daí, aos meus 12 anos, já estava na casa, começando a trabalhar com a minha cabocla, né? Trabalho com a mãe Oxum. E foi evoluindo, foi evoluindo. Aí, lá pelos meus 16, 15 anos, acho que uns 15 anos eu já tinha feito um desenvolvimento com a Mulambo, mas nada que realmente me tomasse, né? Porém, com meus 15 anos eu estava mais querendo era a rua do que religião, esperando o tamboreiro tocar, a bendita da sessão que ele tinha para tocar. E eu toda arrumadinha para comer um X com o tamboreiro, bem longe da sessão, porque eu não queria ficar lá perto, porque eu não queria ficar fedendo a fumaça, charuto. Começou a minha boca, estava eu e a minha amiga Lisiane. Começou a minha boca. E eu, que raio. Então tá, né? Daqui a pouquinho minha perna. E eu comecei a dizer pra ela, pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda. E ela me dava soco na perna, para, Praga, para. E aí, daqui a pouquinho,
Eu me levantei e comecei. E as pernas tremer. O Michael Jackson perdeu pra mim no Moonwalker. Porque eu fui puxada lá da rua até lá atrás da sessão. Que essa sessão foi na casa do pai Rodrigo de Oxalá. Na época ele morava na Morada do Vale 2. E ela viu a mesma coisa que eu vi. Alguém me puxou, e num pé só. Literalmente me puxaram. Eu só vi quando eu parei na porta, porque daí tinha um calço na porta, que eu fiz assim, e eu gritei, ajuda! Que ajuda? Foi capa, foi saia, baforada de charuto. E aí ali eu só senti quando meu corpo relaxou. E eu não vi nada. Ah, tu foi pra Nárnia? Então eu fui, porque eu não vi nada. Nada. E eles sabiam já que era, né? Mas muitas vezes, eu achei que eu não era da Muamba. Também não queria ser, né? Porque olhava aquelas pombageiras, todo mundo, né? Pombageira com a roupa bem arrumada, aquela coisa toda. E todas as mulambos que eu olhava, sérias, carrancudas. Eu acho que eu não sou dessa aí, não. Até que a moça veio, daí ela se firmou, depois uns dias assim, eu não me entreguei. Eu relutei. Com 19, eu já tinha minha menina, a Maria Cláudia, que eu já estava na casa do meu tio, Ezequiel. Ele fez desenvolvimentos, tudo certinho. E aí ele deu o 4 pés para ela. Ele disse, não vou dar o 4 pés para ela. Disse, mas ela comeu só uma vez na árvore, já vai ganhar 4 pés. Eu vou dar o 4 pés para ela. Beleza. Dali para cá, eu passei algumas dificuldades, intolerâncias religiosas, racismo, e eu fiquei meio desbaratinada da ideia, não é isso que eu quero, né, e tal. E parecia que as coisas, fiquei pensando, será que é, será que não é? Daí um dia a Mulambo pegou e disse que era pra me confiar. Que eu jamais, depois, né, que eu aceitasse ela realmente de coração, não pelo que os outros queriam que eu aceitasse, mas que eu aceitasse ela de coração, eu não ia mais passar fome. Não que eu passasse fome, mas necessidade. Porque parece que tu trabalhava, tu tentava e a coisa é difícil, a coisa, sabe? Parece que o outro ali, o coleguinha, tinha uma pedra no caminho. E pra mim, botava um carrinho. E eu confiei. Toda vez que eu saía pra trabalhar, eu vinha com 2 contratos assinados pra me escolher qual que eu queria. Eu tive altos e baixos dentro da religião, que nem eu digo, tempo de religião vivido é uma coisa, tempo corrido é outra, né? Se eu botar por tempo corrido, eu tenho mais tempo, mais vivido, que realmente eu me dediquei, eu me esmerei para estar presente com os meus, aí é outra coisa, né? E ele foi vindo, veio nascer das outras entidades. A primeira vez que a minha preta velha veio foi um embate muito forte no meu corpo, eu menstruei, né? Depois da incorporação dela eu vi que eu já estava, né? Já tinha passado, né? Eu era bem nova, mas eles vieram no meus 5 ali, que minha mãe conseguiu dar uma segurada. Aí com 12 eu já estava com a minha cabocla mais ou menos já quase firme. 14 veio a preta velha, 15 a Mulambo se manifestou mais forte, né? De forma mais forte, né? Aí eu esperei mais um pouco, eu fui para a igreja, eu fui no espírito. Eu disse, não, só porque todo mundo, né? Quase toda a minha família é de religião, você não sei. Mas aí eu não me encontrava. Faltava aquela coisa, aquele feeling da coisa, né? E hoje estamos aí. Ancestralidade chamando. Isso. Mas o santo, sei, quem me conhece dentro de Gravataí, sabe que o santo, para mim, foi algo bem complicado de eu aceitar. Eu sempre respeitei. Mas aquele amor incondicional, aquela loucura, né? E eu ficava pensando, quando é que eu vou ter isso aí? Né? Essa troca. Eu acho legal nos outros, mas eu não vou fingir aquilo que não é meu. E faz bem, né? Meu orixá me Faz conhece. muito bem. Né? Eu não vou fingir, chegar para todo mundo, ai, minha mãe, isso e aquilo outro.
e não dá bola, sabe? Fazer atitudes errôneas ao que eu tô dizendo, entendeu? A senhora disse que seus pais são de religião. Não são de Não. religião. A minha mãe foi criada dentro da igreja adventista. E o Entendi. meu pai não. Porque a senhora no início falou ali que com 5, 6 anos Meus tios, já começou uma movimentação, sim, por causa dos mas meus que tios e meus irmãos. o seu pai não queria, né? O Ele meu não pai, acreditava, né? não, meu pai não E acreditava. embora vendo algumas movimentações positivas, ele ainda... Ficava ainda meio incrédulo. E com o passar do tempo, mudou? Mudou. Olha, fala mal do Ogum pra te ver. Fala mal de Zé Pilintra. Ele já fez obrigação também. Então, meu pai hoje, ele tem uma fé gigante. A espiritualidade de prova, né? Uhum. Isso é muito Olha, bom. ganhou meu pai, que é uma pessoa difícil. A minha mãe tem. Acho que a fé dela acho que é maior que a minha. Porque se ela diz que pau é pedra, ela diz que vai lá que dá. Porque eu já perguntei pra eles e vai dar. Ele fala, mas não tem como, não tem. Vai. E dá. A fé da minha mãe é muito bonita. É linda a fé da minha mãe. Já tomou esporro de Exu, já tomou esporro de caboclo, sabe? Por atitudes dela mesmo, que filha de Xangô é complicado. A filha, A senhora falou que já foi vítima de preconceito e muitos, de intolerância religiosa. já. Conta pra nós um pouquinho sobre essa intolerância religiosa. Como foi? Bom, uma foi leve, né? Conheci um rapaz numa festa, aquela coisa toda, vamos comer no outro dia, né? A gente foi comer no outro dia, e ele pegou e disse assim pra mim, do nada ele olhou bem sério pra minha cara, tu é batuqueira. E eu, não, tu tem cara de batuqueira. Eu só olhei pra ti, e eu não tava de turbante, não tava de nada. Eu não queria levantar suspeitas, né? Não vamos correr no início, vai que ele não gosta da coisa. Ele não gostava mesmo. Ele falou, não, tem uma pessoa muito legal, mas eu não me relaciono com pessoas de religião. Deu, tá, beleza. Outra vez fui fazer um cabelo, a pessoa quis me ungir, daí eu disse que não, daí ela disse, mas tu sabe que vocês vão pro inferno, né? Eu disse, olha, a minha religião, a gente não crê nisso, eu disse pra ela. Mas se tá no teu coração, beleza. Eu precisava terminar de ganhar meu dinheiro, né? Eu podia mandar ela pra bem longe, né? Porque se eu tivesse terminando o cabelo, eu ia mandar ela pra bem longe. Fora os racismos na rua, que nem hoje, eu tava de turbante. E os comentários idiotas, só porque tive de turbante, sabe? Porque tava eu e meus amigos querendo comer, e aí a gente pegou uma galinha encruzilhada e comeu. Que bom pra ti. Se tu tava com fome, o Senhor te abençoe. Ainda tem isso, né? Aí nós estamos em Olha, tem muito. 2024 e ainda tem isso. Antes de perguntar pro pai se o senhor já passou também por alguma intolerância religiosa, Sim. mas antes de o senhor responder, eu fiquei com uma dúvida. Depois que a Mulambo chegou lá, o X com o tamboreiro rolou ou não rolou? Claro que rolou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não mistura estação, né? Claro, um X, um refri, né? Acabei Tá. gastando minhas energias. Tá certo. Pai Renato, e o senhor já foi vítima de intolerância religiosa? Sim, sofri ameaças do vizinho, meu guri, ele é tamboreiro, né? Meu gurizinho, ele é tamboreiro. E o vizinho ameaçou, xingou ele, né? E eu me meti e ele me ameaçou. Então tá, é só o senhor vir fazer alguma coisa, né? Porque tem os outros vizinhos da frente que traficam, eles não reclamam. Agora no som de tambor, eles reclamam, né? E o seu filho tem quantos anos? Tem 13. Olha só, uma criança com 13 anos não pode tocar um tambor Não pode porque o tocar vizinho é tambor de intolerante. dia, não era de noite, de dia. Então, isso aí é um absurdo, né? E é um absurdo. E a gente está sem a proteção dos policiais, né? Sim. Às vezes Tava... até eles mesmos são intolerantes religiosos. Porque eles também, alguns são evangélicos também, né? Sim. Nem todos têm a vivência ou conhecimento da nossa religião. Sim. Alguns têm um preconceito porque Alguns já têm. são de outras religiões, né? Inclusive, esse pessoal que trafica são evangélicos. E por que ninguém chama a polícia para eles? Agora eu quero chamar. Um dia eu estava fazendo um corte, preciso trancar a rua, e isso aí era de noite, aí, tipo umas 8 horas da noite. Eu gosto de fazer as coisas cedo para já não incomodar, né? Uhum.
E, inclusive, aí eles chamaram a brigada. Só que, bom, graças a Deus, os Exus, né? Eles ficaram parados na esquina e não fizeram nada. Porque minha casa é bem próxima à esquina, né? Rolou o corte tranquilo, terminou o corte tranquilo e eles ficaram parados na esquina lá. E não aconteceu nada. Mas a gente sabe que foi denúncia, né? O senhor falou agora que quem trafica são evangélicos, e não é surpresa, lá no Rio de Janeiro, há bem pouco tempo, estavam noticiando que os soldados da fé, que eram traficantes, entravam e tiravam as casas de religião de lá, expulsavam. É, Então, olha o ponto que chegou, né? Sim. sim, a gente se sente uma falta de segurança, né, nessa Impotente questão, muitas impotente, vezes. porque se a gente reclama, se a gente chama a polícia para isso, a gente vai sofrer represálias, né? E tu tem que ter sorte de pegar um Brigadiano. brigadiano que ele seja de religião para poder te entender, porque É, senão eles tocam fogo em ti sim, e aquele ali que tá reclamando, é. beleza? Então, é uma situação Acaba distorcendo e virando vítima, né? isso. Sim, Inclusive a vítima também, vira réu. eu tenho minha filha que é da Mulamo também, a Fabielle, ela era pequena, ela tinha uns 4 anos. Nós acolhemos uma pessoa que era evangélica, que cuidava dela, para minha esposa ir trabalhar. E um certo dia, ela morou com nós. Ela era evangélica e tudo, e eu disse assim, Fátima, por mim, tipo, ela ia na igreja, ela trazia a rosa e tudo. Ela dizia assim para minha esposa, fofa, posso deixar a rosa aqui dentro? Tipo, e a Bíblia? Pode, eu não vejo mal nenhum, eu não Claro, a gente tenho, também tem a Bíblia lá em né? casa. E ela deixava. E um certo dia eu fui visitar meus parentes lá em Morungava e eu tenho minhas imagens do meu congal lá em casa e comecei a ter coisa errada. Vamos para casa. Vamos para casa, essa mulher estava rungindo com óleo da igreja, as imagens, o travesseiro. Olha a falta de respeito, né? Ó, na hora minha esposa chegou assim, né? Eu não falei nada porque eu sou homem. Aí a minha esposa, não, Fátima, tu pode te retirar da minha casa. Tu pode te retirar da minha casa. Agora, não tem, né? Era uma pobre coitada, E né? foi uma pessoa que foi acolhida, né? Foi acolhida. Então, meus parentes, inclusive meus parentes, né? Foram lá, viram minhas imagens. Ah, por que tu não bota fora? Passei por isso também. Fui É, soprar a vela da minha cabocla, e tipo, fizeram isso. Os parentes do meu marido. não vão me visitar hoje. Muitos parentes não vão me visitar porque eu sou de religião. Mas eu, para mim, eu tô no caminho certo. Né? Estar em paz contigo Eu tô, é a passo, melhor né? resposta. Eu acho que qualquer um é livre para escolher a sua religião, né? Sim, verdade. E não ficar criticando do outro. Aqui na volta do nosso templo, aqui os vizinhos são evangélicos. E eu nunca tive problema com eles. Eles respeitam. Então, mas a gente também respeita, a gente tem esse Sim, cuidado, sim, né? sim. E é tão chato quando a gente vê que em outros lugares não conseguem ter uma boa convivência, né? Sim. Bem complicado. Olha, Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que isso também, o fato do policiamento, o fato de as pessoas ainda se acharem no direito de atacar a gente? Porque a gente não é unido. Exatamente, A gente é porque um povo desunido. A a gente gente... prefere, desculpa tomar a palavra, mas a gente prefere falar mal do que tu vai cozinhar nas tuas panelas, do que simplesmente te entender. Eu posso não concordar contigo, como eu não concordo com vários amigos meus. Chego na minha mãe de santo e pergunto para ela, isso aqui é coerente perante, né, ao nosso lado religioso? Não, é. A gente tem esse feeling, eu e minha mãe de santo. Posso te perguntar tal coisa? Me pergunta, olha só, eu fiquei sabendo de uma situação assim, 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 né? Perante, né, a nossa goa ali é feita assim, não é feito. Ó, Gisele, não, mas eu já vi, tal, tal, tal. Eu tiro várias dúvidas com ela. Assim como eu também tirava com o meu antigo pai de santo, né, que era o meu tio. Só que o que acontece? Uma vez o tranca-rua do meu tio falou bem assim, que esse negócio de política volta e meia aparece na minha vida, mas eu não pego ainda porque eu não tenho responsabilidade por isso. E ele falou assim, nega, naquela época, né? Se tu vier no meio da função religiosa ali,
para tentar te eleger, tu não vai conseguir. E muito menos vir querendo representar o negro. São duas não falou com essas palavras, né? Mas são duas vertentes que tomam chibatada e cada vez mais se distanciam. E é uma verdade. São tratados como minoria. Sim, Mas e nós somos a maioria. E se for somar, nós somos a maioria. Sim. Né? Mas ainda a gente acaba se fechando em nossas casas e aceitando que mandem na gente ou que diga o que está certo e o que está errado para nós. Sim. A senhora falou de política e eu quero chegar nesse ponto. Nós estamos em ano eleitoral e é difícil a gente conseguir um candidato do axé. Como o seu tio disse para a senhora. Que O tio do meu tio. O tio de seu tio. Troca a rua dele. E o que acontece? Eu também presencio isso. Que às vezes é difícil a gente conseguir eleger um dos nossos. Para vocês, a opinião de vocês. Religião não deve se misturar com política ou devem andar juntos? Acho que deve andar lado a lado, né? Paralelo. A gente vive política, a gente come política. Se eu comprar essa água, eu tô fazendo política. Tô pagando imposto. E o botequeiro, né, ele tem direito só de pagar. De exigir, não. Mas também abre um leque muito grande. Na minha visão, né, a gente ser unido, independente do que tu cozinha lá na tua panela. Entendeu? Até porque educação, cada um tem a sua, né? Eu fui criada pela minha mãe na maneira dela. Certo. Os senhores, os pais de vocês, os parentes de vocês, né? E a religião é a mesma coisa, entendeu? Mas a gente está aqui sentado conversando, né? Então, se todo mundo entender isso, a gente vai ter vários representantes lá. Só que daí eu não vou votar no coleguinha porque eu não gosto da cara dele, não gosto do irmão de santo dele, não gosto da mãe de santo dele. E por causa que ele tem dinheiro dele, tá se achando. Tudo tem um porquê. Se parar muito os porquê e só deixar alguém tá lá. E não é um só, gente. Um só, uma andorinha só não faz verão. Um só não vai conseguir, às vezes, o voto necessário para botar aquele projeto para frente. Que ele ganhe dinheiro, que ele consiga fazer as movimentações dele. Mas ele precisa de apoio. Mas que quando ele for defender o axé, ele esteja lá para defender. Sim, e quanto mais, melhor. Exato. Entendeu? Eu acho que Gravataí tem possibilidade de botar num mínimo de 4 a 5 vereadores. Eu faço parte do Conselho Municipal do Povo de Terreiro e nós temos mais de 500 casas hoje com alvará registradas. Entende? Então, se cada uma dessas casas, vamos supor que tenha 10 pessoas, já são 5.000 pessoas. Já elege no Fora mínimo. a família, né? Fora a família. Fora os clientes, fora os simpatizantes. Fora o Então, primo, a tia, a vizinha que gosta da tua cara, ela vai por ti. Quantas pessoas a gente conseguiria eleger? E a gente não consegue. Falta também a divulgação, falta o entender da questão da política dentro da religião. O pessoal, às vezes, não procura buscar o conhecimento também. Falta esse conhecimento. Por isso que a gente é massacrado. A gente é massacrado. Falta de cultura, às vezes, da gente mesmo, né? Agora, hoje em dia, a gente está buscando mais isso, né? Esse apoio, a gente está conseguindo entender mais. Sim. Mas ainda tá muito fraco ainda, né? Tá muito fraco. E o que mais acontece nessa época são pessoas que não são de religião batendo na nossa porta. Fazendo promessas. Fazendo promessas Fazendo que galeta. muitas vezes não cumprem, né? Eu já tive aqui experiências passadas de 2 vereadores que vieram, fizeram muitas promessas, depois vieram nem agradecer. Sim. E também tive uma experiência positiva de um vereador que até apoiou nosso monumento lá, não sei se vocês acompanharam ali. Eu não pude ir no dia. Foi o vereador Alisson. Ele chegou aqui, comprou a nossa ideia e levou adiante. E sabe que eu não votei nele. Entende? E ele também não é do axé. Então a gente tem surpresas aí no meio do caminho. Mas hoje nós temos que votar em alguém que não nos representa. E como seria bom se nós pudéssemos Votar em alguém que nos representa? Mas que entende o nosso sagrado. É verdade. Mas também que os irmãos também que forem vir como vereadores, que eles tenham caráter. Porque hoje tu ir na minha casa, eu parar ali a minha sessão para apresentar este irmão perante aos meus, e amanhã depois ele não olhar na minha cara,
E manchar o nome da religião. E manchar o nome da religião. E outra coisa que as pessoas têm que aprender é parar de se vender por galeto. Muito neguinho, eu digo neguinho de uma forma geral, se vendendo por um galeto e uma cervejada. Olha, já vi vários casos dentro da Marada do E Vale. depois Ou custa bala caro. de Cosme Daniel. Sim, o pessoal tem que ter princípio, né? O que quer, o que não quer. Vale mais a pena tu ganhar um galeto, uma cervejada hoje, dentro da tua casa de religião, vamos supor, né? Ele tem 50 filhos. Aí o que não falta em época de eleição é candidato a vereador fazendo galeto. Isso eu vejo na Marada do Vale. Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o quê. Para o batuque. Para anunciar aquela pessoa. Ou né, uma grande festividade de Umbanda. E aí as pessoas vão, né? Ou tu prefere não aceitar, né? E apostar no novo para ver lá na frente e tu poder tocar em paz, tu poder fazer uma passeata em paz, né? Porque hoje em dia tu vai ver meia dúzia de gato pingado nas passeatas que tem, né? Por quê? Porque muitos ficam acuados. Porque quando eu era pequena, passava, a gente se ia junto. Hoje em dia tu fica acuado. Mas por que tu fica acuado? Porque as outras religiões, elas não são culpadas, elas estão se protegendo, fazendo a redoma delas. E a nossa não. A nossa tá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E aí, este pouquinho aqui, outro lá, que nem diz o meu primo, que ele é adventista, mas ele fez um estudo dentro do Rio Grande do Sul para saber a maior religião dentro do Rio Grande do Sul, né, para a igreja que ele é. E ele disse, Josélia, a religião de matriz africana é a maior dentro do Rio Grande do Sul. Lá no interior do interior, tu vê uma casinha. Tu vê um jejo ali. O Sul é maior, né? Entendeu? Até que é Bahia. Então, tipo assim, se a gente É é verdade, tão mais que a Bahia. Mais grande que a Bahia. assim, onde é que tá essa força? Que eu não tô vendo. É que cada Mas- um puxa o seu assado, né? Que é tipo, o meu axé é o melhor, o teu axé é o outro. Exatamente isso que eu tava falando. É uma E as disputa pessoas de têm poder. vergonha também, porque algum tempo atrás, até para responder o censo, eles respondiam que eram Sim, católicos. Aham. na escola, É. eu passei por isso com o meu filho do meio, Até o numa Thomas. entrevista de emprego, já me perguntaram se eu era católico. E eu disse eu era católico, eu precisava trabalhar. Mas diz que tu é de matriz africana pra te ver, tu nem É, pega. lá na firma, teve um pessoal que eu estou concorrendo uma vaga para ser futuramente, se Deus quiser, um supervisor de manutenção. Hoje eu faço faculdade de engenharia elétrica, trabalho com eletrônica e elétrica e estou estudando, mas eu vejo que teve gente que viu meu status, que eu não escondo, né? Eu É, sou não e posso deu. muito, não. E eu sou. E de cara limpo, lá na firma eles falam pai Renato, pai Renato, pai Renato. E tem gente que começou lá na firma a me excluir de algumas coisas, principalmente o pessoal da hierarquia maior, né? A classe maior lá dentro da firma, carregado, algumas pessoas que eu vejo que começaram a me distanciar. E não deveria. Não Eu deveria, perdi clientes O, também. o ambiente profissional não deveria. não influenciar isso aí. Exatamente. Mas eles misturam situações Sim, mistura. me julgo, né? Muito. Que o pessoal começou a divulgar mais a casa, né? Fazer Instagram da casa, com a Joaquim, né? E teve um pessoal do RH que viu. Tu é de religião. E eu Aí as vi que brincadeirinhas sem graça, não vai fazer que uma culpa pra mim, né? vai botar meu nome na boca de sapo, né? Isso eu vi, assim, eu notei que o pessoal meio que se afastou. Algumas pessoas, assim, né? Mas o resto, muitos eu não dou Eu nome. tive uma cliente, uma ex-cliente, que ela. No dia que eu tava fazendo o cabelo dela, tava chovendo, e lá na minha rua, não sei de onde é que brota sapo, que é uma ladeira, né? E aí tinha um baita no sapão na frente do salão, né? Que o carro passou, virou o sapo e tal, e aí ela pegou e fez uma brincadeira assim. Ih, não, vamos botar um nome. Ela é de uma igreja aí. Não vamos botar um nome na boca do sapo. Todo mundo ficou calado se olhando, por quê? Porque todo mundo sabia que ela era da igreja, aquela coisa, frente, né? Da igreja ali. E aí a gente não fez nenhum tipo de brincadeira, nenhum tipo de comentário.
Já deixei o pessoal da minha casa, que é muito espontâneo, ó, fulana vai estar aí, né? Vamos tentar não ficar falando muito de religião, porque geralmente o salão que eu trabalho é um salão de religião. É um salão que eu, né, o outro que eu tinha, era eu e minha colega, as duas de matriz africana. Então, sempre tinha assunto sobre religião. As clientes, tudo bacana, né? Então, eu já deixava avisado para a pessoa também não ficar se sentindo ruim, sabe? Não é nem por uma questão de eu estar me escondendo, não é isso. É uma questão de deixar também a minha cliente tranquila, Confortável, né? confortável, entendeu? E aí, ela fez esse tipo de brincadeira e tal. Beleza. Isso no sábado. Ficou todo mundo parado olhando pra ela. Só que ela era uma cliente assim, ela fazia o cabelo hoje, no outro dia ela queria que tu botasse um monte de cabelo nela. De novo, de graça. Só que aquela vez eu não quis aceitar mais isso. Achei que, tipo assim, quer mais, paga mais, né? Na quarta-feira, ela foi falar comigo, a gente estava em divergência em algumas coisas ali. Ela disse assim pra mim, tu acha que eu fui na minha igreja domingo? Eu não fui, porque eu me senti suja, porque você estava aqui falando de religião. Ah, minha filha, como uma boa filha de Oiá, já chamou a mulher daquilo de lá e já ia enfiar a mão. Eu, volta, vamos tomar um processo aí. E ela disse assim, para de ser sem vergonha, porque quem falou coisa foi tu. A gente nem falou nada, a gente respeitou. Para de ser falsa porque tu tá na frente do teu marido. E a gente foi pra justiça, ela me processou. Claro que ela alegou várias coisas e tudo que ela alegou lá não teve prova. Hoje eu comento do assunto, porque já passou, né? Já faz anos isso. Não, também não estou dizendo quem é a pessoa, mas todo mundo que sabe da história sabe, né? E a minha cliente que estava junto comigo no dia, essa eu posso falar o nome, Alessandra, da UEA também, ela disse bem assim, tu sabia que eu mesmo posso pegar aí da parte de ti, por intolerância religiosa? Porque tu quer dizer o que pra mim aqui? Que a nossa religião é suja? Me mostra onde é que tá a sujeira. Tá dizendo que a tua fé é mais limpa que a minha. Daí ela... Mas também não impediu dela tentar ganhar um dinheiro em cima de mim. Mas não deu certo. Meus queridos, nosso tempo estourou. Adorei bater um papo com vocês. Antes de nós finalizarmos aqui, eu gostaria que vocês me dissessem aonde é o templo de vocês. Então vamos começar com o Pai Renato. Pai Renato, foi um prazer ter o senhor com a gente aqui. Todo meu. E diga para as pessoas onde fica o seu templo e se tem rede social, passa para o pessoal também, para poder acompanhar o senhor. Tem um Insta, só que agora eu não me lembro agora, porque é minha filha que faz, eu não mexo muito, tá? Mas a minha casa fica na Vila Rica, Parada 62, na Cerro Grande, número 20. Quem quiser lá prestigiar, ver lá, Ferreira, conhecer a casa, o Pai Joaquim, o Sr. Carru e o Ogmegê, as entidades do trabalho. Toda sexta-feira eu faço sessão, às 8 horas da noite, começa e termina em torno de 11 horas, meia-noite, dependendo do caso que acontece. Às vezes estende um pouquinho mais, né? Uhum. Sim. Mas é esse horário, começa às 8 e termina às 11. Juscelio, e a senhora? Bom, eu moro juntamente ali onde eu exerço a minha religião, né? Não é separado, é junto. Fica localizado na Rua da Ladeira, 141, Morada do Vale 2. Mas é só perguntar da jogo, todo mundo sabe onde é que mora. Sessões, eu faço muitas fechadas, né? A maioria das minhas sessões são fechadas por causa do desenvolvimento dos meus filhos, que eu acho que ainda alguns não estão aptos, né, para trabalhar, mas eu faço, convido amigos, e quem quiser nos achar na rede social é c.coração de mãe, né? O nome da minha casa é Coração de Mãe. Sim, sempre cabe mais um. Por que do nome? Porque eu tô sempre agregando problema que não é meu, que eu digo que eu não vou me meter e eu me meto. Então o pessoal achou legal o nome Coração de Mãe. E estão todos convidados, né? Quando quiserem ir na minha casa, tomar um café, sempre tem um café, sempre tem um chimarrão, sempre tem um bom assunto. E a vizinhança é bem comunicativa também. Que bom.
Gostei muito de conhecer a senhora, foi um prazer. Obrigado. Eu quero agradecer também o nosso patrocinador, o Fuzue Pub, que é na Prada 59 de Cachoeirinha, que vai estar fazendo agora, no dia 10 de agosto, uma festa nos 80. Me mandou Ui, um ingressinho para vocês aí, cortesia. Vai lá obrigado. curtir a festa. Os melhores lanches da cidade, Fuzue Boa Pub, sorte. Nossa. bem na Prada 59 ali. Mãe Juscelia, não pense negativo, pense positivo. Se candidate a vereadora na próxima eleição. Né? A senhora tem muito a agregar pelo que apresentou para nós aqui. Obrigado. Né? Meus queridos, foi um prazer. Terminamos mais um episódio aqui do Quimbanda aí. E toda terça e quinta, às 20 horas, entra aqui nas nossas redes sociais. Um beijo no coração Beijo a todos. e até o próximo.